legal, que para mim o desenvolvimento de uma criança, meu Deus, ela passa por várias etapas importantes que elas devem ser auxiliadas, claro, pelos pais. O desfraude é uma delas que para mim é um terror, tá? Não dá para negar que esse processo ele é um desafio para os pais e também para as crianças, porque é um vínculo com a fraldinha que eles têm. Pensa, a vida inteira usando fraldinha e lá vai ele. Vou deixar a minha fraldinha, tem que ser uma coisa de boa. Paciência nem sempre é uma virtude, né, gente? Quer dizer, é uma virtude, mas nem sempre a gente consegue. Especialmente nesse momento, ter a calmaria de entender que esse processo do desfraude, ele é importante. Eu mesma me vejo louca. Então, é ideal que ele seja vivido a partir dos 2 aninhos de idade. Tem gente que tira antes, tem gente que tira depois. A Nandinha já passou dos 3 anos e tá com a fraldinha ainda. Mas, assim, no entanto, é sempre bom, né? A gente ter um acompanhamento médico. É bom também entender e lembrar que cada criança tem o seu tempo e que não é porque o seu vizinho, que tem 1 ano, 2, desfraudou, que o seu filho tem 2 e tem 3 ainda não. Essa regra não existe muito, sabe? Do teu vizinho pro seu. Que tal a gente aqui agora aprender 7 dicas preciosas e valiosas para a gente progredir junto e a gente junto aqui na TV com o seu filho também, com a nossa especialista, doutora Roberta Pascotto. Ela é nefrologista pediatra que vai falar com a gente hoje. Doutora, seja bem-vinda, minha amiga. Você já é minha amiga e minha parceira de programa já. Obrigada, tanto te ver aqui, minha amiga. Fica à vontade. Essa é uma história do desfraude que não é só eu que sou a louca da mãe que quer desfraudar a criança, não. No teu consultório, todo dia tem uma mãe assim, Todo dia é uma queixa frequente, uma dúvida frequente, na verdade, das mães. E é uma coisa que eu adoro ensinar, explicar, porque eu falo que promover saúde, ou seja, orientar o processo normal, fisiológico, como que deve ser feito as coisas, a gente consegue prevenir muitas doenças, né? Então, quando o desfraude é feito no tempo errado, na idade errada, do jeito errado, lá no futuro, essa criança vai ter, assim, disfunção miccional, vai escapar xixi na calcinha ou na cuequinha, vai ter intestino preso, vai escapar cocô na calcinha e na cuequinha, vai ter infecção urinária. Então, é muito importante, é um processo que a gente tem que se atentar e buscar informações para fazer da melhor maneira possível. E aqui entre nós tem uma tela que diz que o desfraude ele começa antes de tirar as fraldas. E é de fato isso. Como que a gente consegue entender a idade, doutora, para a gente, por exemplo, a gente entender, vamos lá, a idade correta. Eu falei que a partir dos 2 aninhos de idade, mas tem mãe que tira antes, né? Exatamente. Então, na verdade, a partir de 1 ano e 10, 2 anos, é que a criança vai estar, inicialmente, ela vai estar apta na parte motora, neurológica, a conseguir segurar o xixi, né? Então, é a partir desse momento. Mas nem todas as crianças começam aos 2 anos. Então, é uma idade que é a partir de, né? Então, conforme... É a partir de. A partir. Como você mesmo falou, né? Pode ser com 2, pode ser com 3. Então, o importante é não cair na pilha dos avós e não, né? Não se estressar e querer adiantar esse processo. Eu vou dar um exemplo do meu afilhado, Paco. Paco hoje tem 4 anos de idade. Mas a Pepe, minha cunhada, ela fez do Paco desde 6 meses de idade, entendeu quando ele queria fazer cocô e desde os 6 meses de idade ele faz cocô na privada, no vaso. Exatamente. É impressionante. Falei, que habilidade é essa? Será que no segundo ela vai fazer a mesma coisa? Eu digo por que isso pra vocês. Não parece ser tão fácil pra mim isso. Existe uma vertente que chama até de higiene natural, que é exatamente você ter essa percepção dos sinais fisiológicos que a criança demonstra, uma face de vontade ou de dor, e a pessoa já levar. Então, assim, tem pessoas que realmente sabem conduzir isso da melhor forma, tira o chapéu. Mas eu falo que é um pouco arriscado, que se realmente a mãe fizer isso de uma maneira errônea... Só um gazinho ali? Exatamente, a gente pode ter esse problema. Então, na verdade, vai depender muito, né? Vai depender muito, desse entregar-se que a mãe tem para esse sentimento que a criança está mostrando, né? De vontade. Em relação a esse primeiro passo, começa antes. Por quê? Porque começa da percepção, do cognitivo, do entendimento da criança. Ou seja, ela vai entender que aquele ambiente do banheiro serve para ela fazer xixi, né? Ou fazer cocô, que tem que dar descarga. Que eu vou falar tchau pro xixi, pro cocô, que ela vai ver o pai, a mãe, os irmãos indo no banheiro, né? Na posição adequada. Então, por isso que o processo começa antes. É um entendimento. Então, eu sempre falo que tem os sinais de prontidão. Sinal de prontidão motor, que acho que a gente vai falar um pouquinho depois. Sim, tem 7 dicas daqui a pouco aqui já. Os sinais psicológicos, a criança não está passando por um período de estresse, né? Ou seja, nascimento de irmãos, separação de pais, troca de escola, morte de um ente querido, né? Não pode estar tumultuado, que aquele estresse a criança vai vincular ao desfraude. E o terceiro é o cognitivo, é o entendimento. Às vezes a criança até tem tudo pronto, mas o entendimento ela não está tendo, né? Então, ou seja, a vontade, a maturidade. E então é muito importante que a criança queira ser desfraudada. Ela queira largar as fraldas, na verdade.
verdade. A gente fala isso errado, né? Ah, eu vou tirar a fralda para ver se ela para de fazer xixi. Não, é a criança que se desfralda. Nanda não quer. Com 3 anos ela diz, não, mãezinho, pode botar minha fraldinha. Ela não quer, gente. Tô lutando eu. Vamos pegar os 7 passos, 7 dicas. E essas dicas que eu coloquei aqui, tirei diretamente do perfil da doutora, porque assim, é o que ela trabalha todos os dias, é o que realmente vai funcionar para você. Então vamos direto ao assunto para vocês aprenderem? A primeira dica, se o seu filho já pede para ir ao banheiro. Aí que já dá um sinalzinho de alerta. Opa, Maria já tá falando que quer ir no banheiro. Hã? Sinal de prontidão cognitivo, que foi o que eu falei. Dos 3 sinais, ela já tá apresentando. Ou seja, ela quer, ela pede, ela entende já o que é isso, né? Então, ou seja, a gente teve a percepção que a criança tá dando esse sinal. Opa, vamos aproveitar. Exatamente. Dica 2, coloca aí pra mim, gente. Vamos lá na dica 2. Se ele pode parar de usar, se ele pede para usar roupas íntimas, se ele pede para colocar uma calcinha, uma cuequinha. Exatamente. Então vamos aproveitar esse tempo também e tirar a fralda. Ainda de dica legal, tem, Ju, aquelas calcinhas de treinamento que a gente fala, que são calcinhas com forro. Então, por exemplo, porque corre o risco de no começo ter escapes, e que é normal. Eu falo que existe uma zona de desfraude que por volta de 3 até 6 meses após o início do desfraude, pode ocorrer da criança não conseguir segurar. E é normal, tá dentro do ok. Perfeito. Porém, é claro que é incômodo a criança ficar se sentindo com um cheiro ruim, molhada, a mãe ter que trocar, dar banho, colocar outra calcinha, outra cuequinha. Então tem essas calcinhas e cuequinhas de treinamento que tem um forro, que se a criança tiver um escapezinho, tá tudo bem. Depois a gente vai lá e troca. A Nanda, no terceiro passo, na terceira dica, ela faz isso. Ela pede para trocar a fraldinha dela. Que bom, porque ela já se sente incomodada, na verdade. Xixi na fraldinha, quando está molhada ou quando está suja. Então, isso é um passo. Claro que eu falo que não precisa apresentar todos ao mesmo tempo. É a percepção de um ao outro. Mas você saber qual é pontual, você começa a juntar as pecinhas e você vê que no final vai ficar uma montagem perfeita. Pega as dicas de 1 a 7, anota, tá? Fazer xixi e cocô sempre nos mesmos horários? Na verdade, o que é ideal? Exatamente. A criança, no começo, talvez na hora que ela peça, ela não consiga segurar e ela já escapou o xixi. Então, se a gente treiná-la e levá-la a cada 2 ou no máximo a cada 3 horas, a gente vai minimizar o risco de escapes, né? Então, o xixi é legal. O cocô também. A gente tem um horáriozinho fisiológico que normalmente é após alguma refeição, que a gente chama de reflexo gastrocólico, né? A gente bateu comida no estômago, o intestino contrai, vontade de fazer cocô. Então, a gente tem que ter essa percepção. Eu percebi que sempre às 9 da manhã, pós-café, opa, então já vamos levar no banheiro? Senta no pinico, antecipar, né? Leva uma bonequinha, vamos brincar. Legal. Exatamente. Põe a bonequinha fazer xixi num outro pinico ou no vaso do lado, né? Então, tem que ser lúdico o processo. A criança adora brincar. Não é senta, faz, criança. Não, gente, pelo amor de Deus. Número 5, produção, coloca aí pra gente. Tá. Travou, não dá nada não. Pode falar, leia pra mim. Leia-me. Isso não, tá aqui na internet. Te avisa quando está com vontade no banheiro. É que tava indo lá, ao vivo assim. Isso. Ele avisa também. Esse é o nosso passo 5, tá? Foi o que a gente falou. Às vezes ele avisa e não deu tempo, ou avisa e dá tempo. Até ele entender o corpinho, né? E muitas vezes, sabe o que acontece na prática? Fala, mamãe, xixi, mas é o cocô, né? Mamãe, cocô, e é o xixi. Exatamente. Então, às vezes, no começo ele é difícil nomear. Ele não sabe o sentimento do que vai sair. Ele não sabe dizer se é aquela cólica de xixi, de cocô ainda, ele não Normalmente entendeu, eles chamam tudo de xixi, né? Xixi, cocô. Mas assim, pediu, leva, né? Vamos ver o que é, exatamente. Aí o presentinho sai depois. Número 6. Passa 2 horas ou mais sem molhar a fraldinha. Ótimo, isso é um sinal motor ótimo. Porque a gente vê que ele realmente, o esfíncter, que é a musculatura que fica debaixo da bexiga, está conseguindo segurar mesmo, né? Então isso é muito importante. Conseguiu ficar 2, 3 horas sequinho, desfraude diurno ok. Outro sinal desse conseguir segurar o xixi é o desfraude noturno, porque normalmente vem desfraude diurno e depois o noturno. E o noturno, a mãe às vezes quer tirar a fralda para a criança parar de fazer xixi. E é o contrário, a gente tira a fralda quando a criança para de fazer xixi. Então, quando a criança começa a acordar 7, 10, 15 dias seca, com a fralda sequinha, opa, é hora de tirar o desfraude também. Tirar a fralda daquela noturna, né? Aqui a Luanda, ela falou pra gente, Ju, a minha menina, a minha Juju tem 2 aninhos e pede, mas depois que ela fez.
Normal pede, também, tá vendo? processo inicial. Então, assim, o mais importante de tudo, assim, não brigar, não reprimir, não bater, não adianta ter o reforço Angélica. negativo. Exatamente. Não conseguiu, mas avisou, ótimo, já é um sinal de prontidão, ela está se preparando para o processo. Mas vamos aplaudir, vamos comemorar. Ai, que legal que você pediu da próxima. Vamos pedir um pouquinho antes para ir no banheiro, né? Então, a gente tem que ter muito tato em relação a isso, porque eu sei, sou mãe, eu sei, como você falou, paciência é uma virtude, mas é muito difícil. Então, o importante nesse processo é paciência. Última, rapidinho, produção, não briga comigo, eu sei que estourou o tempo, mas vamos lá, amiga, você responde rapidinho. Número 7 pra gente aí, coloca. Se ele sabe abaixar e levantar as roupas sozinho, já é um sinal de que o Sinal sistema, de prontidão. o motor dele está funcionando muito bem. Exatamente, consegue controlar o esfíncter também. É isso, Ju. E doutora Roberta, sua linda, obrigada, amiga do meu coração. Desfraude é uma virtude e a gente precisa o quê? Ter paciência. Paciência, a tal da virtude também, tá vendo, gente? É uma